E aí, torcedor brasileiro, tudo bom com vocês? Uma vez mais, estamos aqui no quadro O Que Você Prefere, onde colocamos uma saia justa aos torcedores brasileiros. Vamos fazer uma pergunta, o que você prefere? E para isso acontecer, eles vão ter que abrir mão de uma coisa muito importante para eles. Bora conferir? Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E a pergunta de hoje nos deixa entre dois âmbitos, o patriota ou clubista. O que você prefere, torcedor brasileiro? Seu time do coração ou a sua seleção? Coloque o que você prefere aqui nos comentários e bora assistir. Entre a seleção brasileira e o Grêmio, sem sombra de dúvidas, eu sou gremista acima de tudo. Então, não é porque eu sou do Sul, que eu sou separatista, igual tem algumas pessoas que falam, é porque realmente eu não consigo me identificar hoje em dia com a seleção brasileira, com o tipo de futebol que ela tá jogando. Então, sem sombra de dúvidas, o Grêmio. E mesmo se a seleção brasileira estivesse bem, o Grêmio no fundo do poço, eu sempre opto pelo Grêmio. A torcida seria sempre pelo Grêmio. Difícil. Eu amo muito a seleção brasileira. Muito. Mas eu prefiro meu time. Eu prefiro o meu time. Eu sou mais Flamengo do que seleção brasileira. É o que a gente vive no dia a dia, né? Tá o tempo todo ali vendo os jogos, os gols. Então é o que eu mais comemoro e mais torço. É o meu time, pô. A seleção já ganha bastante, né? Já é pentacampeão do mundo. Vira e mexe, ganha a Copa América. Eu prefiro ver meu time campeão do que a seleção. Ah, essa daí é muito fácil. Eu prefiro 1000 vezes o meu Flamengo do que a seleção brasileira. O Flamengo é minha vida, o Flamengo é emoção. A seleção brasileira eu vejo um jogo a cada 5 meses ou mais. O Flamengo é todo dia, eu vibro o Flamengo, eu respiro o Flamengo. Eu acho que vai ser um pouco fácil, né? Primeira opção, quem eu prefiro? A seleção brasileira ou meu time? Meu time de coração, claro. Torço muito para a seleção brasileira, mas amor maior do que o Botafogo não tem como. Essa pergunta é difícil, porque hoje em dia o pessoal meio que desvaloriza um pouco a seleção, mas eu vibro muito, eu gosto muito da seleção brasileira. Mas eu vou ficar com o meu time nesse caso aqui, porque é onde eu sinto as maiores emoções. É difícil porque depende, numa Copa do Mundo a seleção é diferente, né? Tem um sabor especial e depois que você vive a emoção de Copa do Mundo, é o seu país, mas o clube... Sem demagogia, acho que vai o clube, mas em Copa dá pra ficar parecido ali, seleção e time, mas vai no time. Essa pergunta eu prefiro meu time do coração, por quê? Ele tá sempre presente na minha vida, né? Eu frequento Maracanã e tudo mais, é bem legal você tá junto do seu time. A seleção brasileira a gente vê esporadicamente, né? De uma vez ou outra. Fui agora na Copa América e tudo mais, foi legal, fui no Brasil e Argentina, fui na final aqui no Maracanã. Mas eu ainda prefiro o Fluminense porque me acompanha desde quando eu sou moleque, eu vou ao Maracanã, vou em todos os jogos praticamente. E é mais, eu acho mais emocionante do que a própria seleção brasileira, até pelos jogadores estarem presentes no país, né? Então eu prefiro o meu time. Acho que é mais emocionante você assistir o teu time. Parece que a gente tem uma devoção maior pelo nosso time do que pela própria seleção brasileira. Ao meu ver, a seleção brasileira se tornou um pouco morna, muito política, não gosto muito de algumas decisões envolvendo a seleção brasileira. Hoje em dia, sem dúvidas, o meu time, mesmo que a situação esteja bastante complicada, a seleção não está conseguindo trazer para mim a mesma emoção do que assistir um jogo, às vezes até de Campeonato Brasileiro. Os amistosos estão bastante fracos, o desempenho nas competições está bem aquém do que pode chegar os nomes que tem. Prefiro meu time, porque eu não me importo muito, assim, eu me importo muito com a seleção brasileira quando é a Copa do Mundo. Quando é a Copa do Mundo, quando tem eventos grandes e tal, e eu me importo, mas em suma ainda é o Flamengo, então não tem nem o que justificar. Cara, eu acho que o nível é muito maior, sabe? Porque jogadores de outro nível e tal, mas seleção. Eu peguei uma fase bem ruim da seleção brasileira, com muitas derrotas, perdendo Copas, e foi complicado. E o Cruzeiro, desde novo, nasci campeão, sempre campeão,
Às vezes também, como no ano passado aconteceu o pior momento na vida do cruzeirense, mas mesmo assim a gente segue firme com o clube. Seleção ou time? É aqui o dilema. Será que você escolheu o mesmo? Coloca nos comentários, por favor, o que você tem para falar. E se você quer assistir outro tipo de conteúdo sobre futebol, lá no canal temos um monte de coisa. Por exemplo, o que os gringos sabem ou não sabem sobre teu time. Quadro maravilhoso. Ou as mini histórias onde falamos curiosidades do futebol mundial. Não tem nada para assistir? Assiste filme de futebol aqui no nosso quadro. Que esse filme não é pipoqueiro. Temos muitas coisas mais para vocês aqui no canal. Então bora assistir os outros vídeos. Até semana que vem. Tchau, tchau.